Espírito Santo, toma o teu lugar nos nossos corações, toma o teu lugar nas nossas mentes, toma o teu lugar nas decisões que vamos tomar essa noite diante desta palavra que vamos ouvir. Que não seja o pastor Ademir a falar aqui, mas seja a tua palavra, seja o teu amor a tocar os corações, Deus. Um homem não pode convencer da justiça, muito menos do pecado e ainda menos do juízo, mas o Senhor Espírito Santo pode fazer. Por isso visita as mentes, visita os corações, visita os espíritos que estão abertos aqui e que querem receber de Ti, Senhor, dose dobrada do Teu amor essa noite. Que o céu se manifeste nesse lugar, que as convicções que nós temos sejam quebradas, que tudo que não agrada o Teu coração caia por terra, e nós saiamos daqui convictos, Pai, do que precisamos crescer, mudar, para sermos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, para que a Tua glória se manifeste através das nossas vidas. Nós queremos alinhar a vida para que a Tua glória se manifeste. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar. Irmãos, o orgulho é um dos 7 pecados capitais. Fique ainda de pé um pouquinho. O orgulho é um dos 7 pecados capitais. E a palavra capital vem do latim e significa cabeça. Por isso são pecados cabeça. Ou seja, o orgulho é o pecado cabeça de todos. Dele se originam centenas de outros pecados. Orgulho é, sem dúvida nenhuma, o pecado mais destacado, pois ele é a causa de todas as outras doenças, de todos os outros pecados. Orgulho é, portanto, o motivador, a fonte nascente de inumeráveis outros pecados. Ou seja, quando nós combatemos o orgulho através do verdadeiro evangelho, nós estamos refreando ou cessando uma enormidade de delitos que seriam consequência de um coração orgulhoso. Quando nós conseguimos derrubar o orgulho na nossa vida, nós temos uma grande vitória diante de Satanás, porque então nós passamos a ouvir a palavra. Enfim, uma série de vantagens acontecem quando a gente derruba as muralhas do orgulho da nossa vida. Quando a gente fala em pecado, esta palavra soa muito agressiva, especialmente nos dias de hoje, para o homem moderno, né? Por que o pastor fala tanto em pecado? Hoje as pessoas preferem chamar de fraqueza, de debilidade, de desvio. Mas Deus da Bíblia chama o pecado de pecado, e então não há alternativa. Deus sabe que, embora o pecado seja uma atitude contra Ele, contra Deus, a realidade é que a maior vítima é o próprio pecador, somos nós mesmos. Porque violenta a nossa alma, porque faz sofrer a nossa consciência, rouba a verdadeira alegria. Você escutou Muriel na adoração falar: aos pés da cruz está a minha verdadeira alegria. Não foi assim que se falou? Aos pés da cruz está a minha verdadeira alegria. Só que o pecado rouba isso da gente. O pecado sequestra a gente da verdade de cada um de nós e nos torna escravos do próprio pecado, como nós aprendemos aqui nos cultos dos homens, com a história que o Eliezer ministrou aqui, sobre o escravo da orelha furada, não foi isso? Nos tornamos prisioneiros das nossas próprias mentiras, nos tornamos prisioneiros das nossas próprias mazelas, nos tornamos escravos do próprio pecado que nos domina e acaba arruinando a nossa vida cristã. E muitos que não estão aqui hoje à noite, se tivessem entendido isso que eu quero ministrar essa noite, estariam aqui felizes, alegres, com a verdadeira alegria que é o queimar do Espírito Santo dentro da gente. É assim, pecamos porque queremos ser felizes desfrutando o momento do pecado,
E erramos o alvo, estragando a nossa vida na mão, por exemplo, do orgulho. Daí ser o orgulho o inimigo maior a ser combatido por cada um de nós. O orgulho ergue uma parede invisível de impedimento, uma parede invisível de impedimento, de reconhecimento da nossa real situação. A gente não consegue se enxergar como a gente realmente é. E impede que os ensinamentos da igreja, da Bíblia, a voz do Espírito Santo nos alcance. C.S. Lewis disse certa vez o seguinte: o orgulho é o mais completo estado da alma ante Deus. O orgulho é o mais completo estado da alma ante Deus. Deixa eu ler 2 textos bíblicos, por isso eu pedi para você ficar de pé. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 3, versículos 2 a 4. Deixa eu ler aqui. Diz assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Até aí. Então, nesse primeiro texto, Satanás veio trazer para o homem a semente do orgulho. Ele veio trazer para o homem o desterro. Por que ele veio fazer isso? Porque ele mesmo, Lúcifer, havia caído do céu, sendo jogado, melhor dizendo assim, sendo jogado, você vai ver, nós vamos ler isso, à terra por Deus, por causa do orgulho dele. Diz assim em Ezequiel, capítulo 28, versículo número 12 em diante. Vamos ler aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição. Olha aí, Lúcifer, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito. Olha bem, Deus está chamando ele de perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Segura um pouco aí. Diga comigo: até que em ti se achou iniquidade. Vai 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, olha que a palavra fala, te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Ou seja, ele foi expulso do Éden. Elevou-se o teu coração, orgulhou-se o teu coração, encheu-se o teu coração, ensoberbeceu-se o teu coração, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diga comigo, por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Até aí tá bom. Escute, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça se possível. Pai querido, nessa noite, fala com a gente sobre orgulho. Eu quero que você ore junto com o pastor, por favor.
Se for do teu coração, você vai repetindo com o pastor. Diga assim: Deus amado, se o Senhor encontrar em mim, no meu coração, alguma muralha de orgulho, algum tronco de orgulho, alguma raiz de orgulho, eu quero pedir para o Senhor: tem misericórdia de mim, revela isso para mim e me dá estratégia, me dá a tua misericórdia, me dá a tua compaixão, para que isso saia do meu coração e não faça mais parte da minha vida, porque tudo que eu quero é ser um humilde adorador, em espírito e verdade, para que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças e sobre minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. No século IV da nossa era, teve um monge chamado Waglio Dupont, que tinha ido para o deserto para servir a Deus. Naquele tempo eles andavam desagradados. Já no século IV, se você observar, já é no tempo em que, depois de Constantino, mais ou menos no ano 320, fez a fusão das igrejas e as seitas, e a Wicca, e tudo quando a feitiçaria, e transformou tudo numa igreja só, que se chamou, você pode ler lá na internet, isso está escrito lá, se chamou Igreja Católica Apostólica Romana. Isso foi lá no ano 320. E isso começou a desagradar muitas pessoas que trabalhavam, até que chegou no tempo do Lutero, e ele então fez as 92 declarações lá. Mas antes disso, no século IV, teve um monge chamado Waglio Dupont, que tinha ido para o deserto exatamente porque estava desagradado daquela situação, para servir a Deus. Pois naquele período, o movimento monástico das pessoas que queriam se afastar da igreja, é que estava corrompendo e desintegrando a igreja. Esse monge, ele fez uma lista daquilo que ele considerava os pecados principais da Bíblia, e que acometiam os seres humanos. E esta lista ficou conhecida como 7 pecados capitais, encabeçada pelo pecado principal, chamado orgulho. Então o primeiro pecado que ele colocou lá foi o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, que nós tanto falamos ontem, né, Camila? E a preguiça. Para a gente que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que isso é uma coisa seríssima e fundamental, e que precisa ser extirpada. Quando você fala para o médico que você vai fazer uma cirurgia, e essa cirurgia criou, por exemplo, um edema no pulmão, ou no intestino, ou em algum lugar, o médico fala: precisa extirpar, precisa pegar o bisturi e cortar e jogar fora, precisa limpar. Não tem jeito, precisa fazer uma cirurgia. É assim que nós precisamos fazer. Essa coisa é tão séria e fundamental, que precisa ser extirpada de nossas vidas, para a gente poder ter a santidade proclamada por Deus, sonhada por Deus, desejada por Deus, para cada um de nós. Cada um de nós que veio essa noite aqui, Deus tem um sonho. Deus quer ver a glória dele se manifestar através da tua vida, da minha vida. Não tem como fugir disso. Nós somos criaturas que nos transformamos em filhos e queremos, e ele quer que a glória dele se manifeste através de nós. O mundo odeia o Evangelho, não é verdade? Muita gente odeia o Evangelho. Por isso nós estávamos orando aqui para a Thalita, para que os extremistas não a toquem lá. Porque este é o golpe fatal no seu orgulho. A pessoa não quer vir para o Evangelho porque ela não acredita que Deus existe. Você pergunta para ela, ela fala: eu acredito que Deus existe. Mas ela não quer vir para o Evangelho porque então, ao vir para o Evangelho, ela vai aprender a lição que aqui o grande é aquele que é pequeno. Aqui grande é aquele que sabe servir. Grande é aquele que sabe honrar o próximo. Grande é aquele que tem a cultura da honra. E nesse processo, isso se torna um golpe fatal
para o orgulho daqueles que estão criticando. Então a melhor maneira é criticar para que o evangelho não me alcance. Você precisa entender isso quando você vai falar com as pessoas. O evangelho anula completamente qualquer possibilidade do homem vangloriar-se. Estou me referindo ao verdadeiro evangelho. Não tem espaço para vanglória no verdadeiro evangelho. Reduz o homem à sua condição de completo desamparo e dependência total do Criador. Mostra a sua ruína absoluta, a sua depravação total, ou seja, o homem é um ser depravado por si só, a sua escravidão ao diabo, a sua escravidão ao mundo, a sua escravidão à carne, e expõe a sua corrupção moral. E por fim, o evangelho avisa: você está morto espiritualmente. E o evangelho então convida as pessoas a nascerem de novo. E aí as pessoas não querem, porque isso vai confrontá-los no orgulho. Foi por isso que eu decidi essa noite falar sobre orgulho. É porque entendo que esse é o pecado mega. Que outro dia vínhamos, voltando de Foz do Iguaçu, a pastora Raquel e eu, e vínhamos fazendo uma lista. Ela pegou um caderno e vínhamos fazendo uma lista do que o orgulho consegue gerar de pecados. Ou vamos inverter esse processo. Do que o orgulho impede da gente tirar da vida da gente. O orgulho, ele impede que a gente tire tantas coisas da vida da gente. É o pai de todos os outros pecados. Extremamente perigoso. E só pode ser combatido com o verdadeiro evangelho. Não adianta inventar história que se você fizer um propósito com Deus de dar 10 mil reais no Saquetel, o teu orgulho vai acabar. Não, é o evangelho puro, é lendo os 4 evangelhos, é praticando o evangelho, que você vai realmente terminar com orgulho, porque você vai ver a luz da humildade chamado Jesus, amém? É o pecado principal porque é metafísico, ou seja, existiu antes da história humana. Nós lemos aqui em Ezequiel. É o pecado que mais derruba crentes. É o pecado que mais destrói famílias. Pergunte para aqueles que nós lidamos com muitos casais aqui. E graças a Deus que podemos fazer isso. E então a gente vê como no começo eles chegam arvorados, cada um nas suas razões e cada um dentro do seu orgulho. E aqui não é nenhuma crítica a ninguém, porque eu também não fui diferente. E ainda luto todos os dias contra isso. Então todos nós estamos aqui dentro da mesma banheira se lavando, meus irmãos, do mesmo jeito. Ou seja, nós temos um inimigo comum chamado orgulho. As famílias são destruídas, as pessoas são desviadas do seu caminho, porque eles não entendem o sabor da alegria de ter um Deus que arde no seu coração, porque o orgulho não lhes permite isso. Destrói a sociedade. Quantas guerras existem por causa de um orgulhoso? Veja na Síria, quantos milhões de pessoas estão sofrendo, e quantas milhares de pessoas, mais de 400 mil já morreram, por causa de um ditador orgulhoso, que não quer dizer assim, sabe de uma coisa, eu vou pedir asilo nos Estados Unidos, e vou viver lá na ilha do Havaí, numa mansão para mim e pronto. E os Estados Unidos dariam para ele, para ajeitar a vida lá. E continua lá o orgulhoso. Pense no que o Hitler fez quando ele decidiu, com o seu orgulho, dizer que ele ia fazer uma raça diferente. Milhões de pessoas, sabe o que aconteceu com ele? Se matou. Pense no Nietzsche, que muita gente lê Nietzsche, não sei o que. O cara morreu abraçado numa estátua de metal de cavalo, dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Mas não aderiu ao processo da humildade. Por orgulho, lá ele morreu abraçado, doente, numa estátua de cavalo, dizendo: eu sou Deus. O orgulho extermina ministérios. O orgulho, afinal de contas, é o pecado que criou o mundo espiritual satânico. Quando Deus fez o Éden, não havia isso. Aí Lúcifer, como nós lemos aí, nós acabamos de ler em Ezequiel, se rebelou contra Deus, achando que ele já podia ser melhor que Deus. Ele era perfeito e bonito. É perfeito e bonito, Lúcifer. E então hoje o que ele faz? Ele tenta arrumar pessoas que querem aderir
a ele aqui na terra. Então ele oferece, por isso a gente fala que ele é o príncipe dessa terra. Ele é o Deus dessa terra com letra minúscula. Por isso a gente fala, Satanás é o Deus dessa terra. Por quê? Porque ele quer oferecer todas as benesses da pontinha do cordão. Da pontinha do cordão, que é os 70, 80, 100 anos que nós vamos viver aqui. Para nos roubar o quê? Nos roubar a eternidade inteira. Fala, eu não pude ficar com Deus, você também não vai ficar. Só que astutamente ele não fala isso. Ele apenas age para nos roubar isso. Provérbios 16, versículo 18, eu copiei ele aqui em 3 versões. Pode pôr na versão que você tem aí. Na NVI diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Noutra versão fala, o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Olha, essa versão é a versão, nova tradução da linguagem de hoje. E a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Qual que tem aqui? A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, quem já lidou com drogados, me perdoe se alguém aqui já foi viciado e passou por esse processo. É típico do viciado ele ser egoísta e orgulhoso. Por isso ele não consegue pensar na família que ele tem, na mãe que ele tem, no pai que ele tem. Ele não consegue pensar nos filhos que tem. Ele cai de novo porque ele não consegue avaliar o que o orgulho está fazendo dentro dele. Portanto, o orgulho é responsável por destruir famílias, destruir ministérios, destruir negócios, sociedades. Então, é impressionante. Um sócio quer ser melhor que o outro e na realidade nunca consegue admitir o erro por orgulho e tudo vai água abaixo. Ele é o pecado original, como nós lemos no primeiro texto de Adão e Eva. Ele é o pecado que habita em todo o ser humano. Escutou bem o que eu falei? Ele é o pecado que habita em todo o ser humano. A própria Bíblia explica que deste pecado, o orgulho procede em todos os outros demais pecados. Preste atenção, por exemplo, tudo aquilo que a gente comete procede desse pecado do orgulho, da soberba, da presunção. Ele é a fonte geradora de todos os outros. Por exemplo, orgulho usa a mentira como defesa, às vezes até inconscientemente. Ele mente para se defender. Para se defender de sua postura arrogante? Não, eu não. Para disfarçar de erros cometidos, para dissimular situações que poderiam mexer com a sua postura de soberba. Quando o orgulhoso é flagrado num erro, ele tenta achar um jeito de mentir, ele tenta achar um jeito de fazer uma cara feia para não fazer aquele serviço, ele tenta achar um jeito de fazer uma meleca na vida dele, ele tenta achar um jeito de confundir a família naquilo que ele está fazendo, ele tenta dissimular. Mas ele não consegue ser suficientemente humilde para chegar a dizer para sua parceira, para o seu parceiro, para os seus filhos, para o seu pai, para o seu patrão, para o seu sócio, para o seu amigo, para o seu pastor, para o seu vizinho, para a sua vizinha: eu errei. Eu errei, pronto. Só isso. Eu errei. Era muito mais simples, mas a pessoa não consegue pensar assim. Ela não consegue pensar assim. Esse é um processo destruidor do relacionamento. Teria sido muito mais fácil se a pessoa chegasse e dissesse: escute, eu errei, me perdoe, eu cometi um erro. Certa ocasião eu estava marcando uma agenda. Queriam muito que eu fosse dar um seminário numa igreja, e eles tiveram um problema numa agenda da igreja. Eles esqueceram que tinham marcado comigo e compraram uma passagem para o pastor sênior da igreja para ele ir para um outro lugar. E daí ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo e falava assim: eu preciso que o senhor mude a sua agenda. Eu falei: não, eu não posso, eu estou tomado, eu não tenho como mudar. Mas no dia que eu marquei eu vou estar lá. Não, eu preciso que o senhor mude. Eu preciso que o senhor mude. Mas em momento nenhum ele teve a coragem de dizer para mim: escute, eu errei. Eu comprei uma passagem para mim e para minha família fazer férias. Bem no dia do evento eu esqueci do evento. Era muito mais simples para ele. Era muito mais simples. Talvez eu até tivesse dito: não, olha, vou dar um jeito de mudar.
Porque não havia uma razão concreta na dissimulação que eles apresentavam de que teria que mudar. Então muitas vezes acontece isso conosco. Quer ver um outro exemplo? O orgulhoso normalmente fica agressivo, ele agride, ele fica furioso, ele fica irado quando confrontado. E todos sabemos que a ira, como acabamos de ler, é um dos 7 pecados capitais. Mas ele fica brabo, você começa a confrontar, ele fala, não, peraí, eu só quero a verdade, eu só quero a verdade. Se ele está diante de alguém que ele não pode, às vezes até ele se cala, mas em casa, normalmente ele é completamente diferente. Ele se torna agressivo, ele responde grosso para sua família, ele responde duro, ele responde no trabalho, às vezes, porque eu sou o chefe, eu sou orgulhoso, então, cala a boca, não te perguntei isso. Todos nós enfrentamos isso na vida. Foi vivendo uma experiência dessas que eu entendi que eu era assim. E decidi fazer um propósito com Deus de jejum até mudar. Prestei minha caminhonete para que a igreja comprasse, e o meu cartão, para que a igreja comprasse todas as coisas para o retiro na cidade que nós morávamos. Então usaram o meu crédito, o meu dinheiro, o meu carro. E daí levaram umas cadeiras brancas como essas. E daí a pessoa que comandava esse evento mandou colocar as cadeiras na grama, que ia ser para o dia seguinte. E eu, querendo colaborar, fui e falei, mas se nós colocarmos a cadeira na grama, as crianças vão sentar e vão sujar todos os pés das cadeiras. Não era melhor nós deixarmos as cadeiras aqui amontoadas na verada? Era numa chácara da igreja. Ele olhou para mim e falou assim, escuta aqui, o que é que você manda aqui? Aqui quem manda sou eu, e eu mandei colocar as cadeiras lá, e você vai colocar as cadeiras lá e acabou, tá bom? Mais tarde eu descobri que ele fez isso por puro orgulho, porque alguém estava querendo dar uma sugestão numa coisa que ele achava que era o dono da verdade. Mas para mim foi muito útil, porque daí eu olhei aquela atitude e falei, meu Deus, eu acho que eu sou bem assim quando eu estou mandando. Eu preciso mudar. E aí eu comecei a olhar para trás da minha carreira e comecei a ver quantas oportunidades eu perdi na vida profissional, porque eu tinha sido soberbo, porque eu tinha sido orgulhoso. E essa noite Deus quer falar com cada um de nós, na situação da relação com o nosso marido, com os nossos funcionários, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos companheiros de amor, com os nossos companheiros sócios. Como anda aí o seu orgulho? Você quer ver um outro exemplo tremendo de orgulho? É aquele cara que gosta de mandar e nunca ser mandado. Se você der um cargo para ele mandar, ele aceita. Agora, se você disser para ele, olha, você vai lá trabalhar com tal fulano aqui na igreja, ele aparece 1, 2 vezes e se manda. Nunca quer ser mandado. Não, isso não é comigo. Quer ver um outro exemplo cruel, duríssimo de orgulho? É a desonra. Porque a honra implica em obedecer, a honra implica em servir, a honra implica a ceder, a honra implica em reconhecer a bênção, reconhecer o profeta, reconhecer a quem está orando por você, reconhecer quem está servindo você. A honra implica em o tempo todo estar honrando aqueles que nos rodeiam. Quem tem um coração de honra, tem um coração humilde. E o orgulhoso não tem honra. O orgulhoso não consegue cultivar a cultura da honra. Para o orgulhoso, humildade é uma humilhação, que é diferente. Preste atenção, diga comigo, humildade para o orgulhoso é uma humilhação. Ele se sente humilhado, só porque ele está sendo humilde. Quando é bem ao contrário, quando você é humilde, é que você é exaltado. Ele tem dificuldade de obedecer. Como eu disse, não gosta de ser mandado, e então desonra com a desobediência. Tem dificuldade de agradecer, e então vira as costas para quem o serve. Tem dificuldade de servir, e normalmente só quer ser servido. Tem dificuldade de amar, porque isso exigiria olhar para o próximo com humildade,
Isso exigiria valorizar o próximo, porém considera e prefere viver com aqueles que o exaltam. O grupo que vive com ele são aqueles que o exaltam, senão ele se isola. O orgulhoso é um indivíduo isolado. Ele se isola porque ele fala: por que é que eu vou viver, me misturar com esse povinho aí? Eu não, capaz que eu vou abraçar esse povinho aí, que eu vou cumprimentar, que eu vou sujar minha mão. Eu estou exagerando, claro, mas é mais ou menos assim que passa na alma do orgulhoso. Por ser orgulhoso, ele se sente diminuído a honrar alguém. Eu amo a humildade e prefiro sempre falar quando a pastora está aqui, mas eu vejo a nossa casa, como ela trata todos igual, todos, os milionários, os pastores que ligam para ela, as pastoras que pedem conselho para ela, e os pobrezinhos, todos iguais, todos. Eu admiro muito ela nesse sentido. Ela sempre foi de honrar. Irmãos, nos retiros, ela pegava o carro dela, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque isso chama-se honra. Ela tinha a humildade de ir no mercado, comprar a cesta de frutas, levar, colocar na cabeceira da cama do pastor, arrumar a cama, arrumar a geladeira, preparar o lanche, deixar lá, e ir embora. E nunca ela foi e falou para eles: fui eu que fiz. Nunca. Quando as pessoas vêm na nossa casa, esses pastores que vocês vê desfilar aqui, quando as pessoas vêm visitar, que a gente não ficou nem sabendo, esses tempos o pastor Adalberto trouxe 2 moças, que nós nem sabia que vinha na nossa casa. Quando chegou, ela já tinha preparado o quarto para o pastor Adalberto e a pastora Lara. Exatamente assim. Ela foi na geladeira, colocou água de coco, ela levou chocolate, ela leva um cartãozinho, ela leva uma Bíblia lá para ajeitar. Ela honra a pessoa com o melhor. Com o melhor. Ela fez a mesma coisa para as 2 moças que iam dormir nos outros 2 quartos. Ela honra, porque é humilde. Assim, eu poderia agora ficar aqui listando dezenas de pecados descritos na Bíblia, cuja origem, cuja vertente, a nascente, está no orgulho, está no nosso orgulho. Em primeiro lugar, porque esse é o pecado principal de Lúcifer, é o pecado praticado por Satanás quando foi lá falar com Adão e Eva, e que ele tenta o tempo todo nos rodear. O texto que nós lemos na Bíblia, em Ezequiel, mostra que se refere a Lúcifer. Eu queria repetir 2 versículos. No Ezequiel 28, o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus. O 14, olha: eu te coloquei com o querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. O 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Isso aqui me faz pensar o seguinte: essa descrição extrapola o sentimento humano. Deus está falando aqui daquele ser angelical. Deus está falando daquele que era belo, daquele que era bonito, daquele que Deus colocou ali e resplandecia a Deus. Mas um dia achou-se orgulho no seu coração. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Por terra te lancei. Ou seja, Deus diz: saia daqui. Ele ficou orgulhoso, ensoberbecido, ele se achou maravilhoso, se achou maior que o Criador. Sabe, irmãos, tem alguns de nós que se acham maiores que Deus. Tem alguns de nós que infelizmente não conseguem enxergar Deus absoluto, Deus supremo.
Tem alguns de nós que não conseguem enxergar assim. Se achou, agora já deu, se achou maior que o Criador. E daí as pessoas perguntam, então quem criou o diabo? Foi uma escolha de Lúcifer. Assim como nós temos a opção de escolher ou não o orgulho, Lúcifer tem a opção. Foi Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã, aquele anjo brilhante de Deus, que permitiu-se encher o seu coração de orgulho e falou, eu serei igual a Deus. E tem gente que quer tratar Deus assim, no tete a tete. Não consegue se ajoelhar, não consegue levantar a mão, não consegue se render, não consegue entender que Ele tem todas as coisas na mão, até mesmo esquece que a vida pode de repente, numa noite dessas, acabar para alguém aqui dentro da igreja. Por que não? É só lhe dizer, ó, pare o coração do pastor Ademir agora. Está amarrado, né? Os filhos não querem, pelo menos esses. Glória a Deus. Ele disse, olha, eu vou me assentar no monte de Deus, como a gente leu aí. Eu vou subir lá, eu vou me erguer, eu vou estar lá. Neste momento nasceu o pecado do orgulho no coração de Lúcifer. O egoísmo nasceu, a soberba nasceu, a presunção. Porque esse foi o pecado original que tentou o diabo. Em Gênesis 3 a gente leu isso, não foi? O inimigo falou para a mulher, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguaizinhos a Deus. Vocês vão ter o conhecimento de Deus. Tenham certeza, Deus está enganando vocês. Deus está iludindo vocês. E tem hoje em dia gente que ainda acredita nisso. Tem gente que hoje em dia diz, eu acho que essa história é tudo balela de Deus. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. E isto passou o coração de Eva, isso passou o coração de Deus, e isto por herança passou para todos nós. E todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos somos orgulhosos e carecemos de cura nessa área. Nós precisamos lutar constantemente nessa área. Diga comigo, eu preciso lutar constantemente contra o orgulho na minha vida. Daí a necessidade de eu e você entendermos o peso e o jugo destruidor do orgulho na nossa vida e o estrago que muitas vezes, de forma invisível, meus irmãos queridos, o orgulho gera em cada um de nós. Se avaliarmos corretamente o impacto do pecado do orgulho e com sinceridade, isso que é difícil, e dor, combatermos este mal de nossas vidas, então nós vamos descobrir nos nossos corações lugares de paz, lugares de harmonia, onde estão armazenadas a herança da alegria e da felicidade que nós estamos buscando. Percebe aquelas pessoas que vivem dizendo, eu sou ansioso, eu não tenho a verdadeira alegria, eu não consigo entender o que acontece comigo? Pode sondar seu coração. A vertente está no orgulho. Talvez o orgulho seja um impedimento maior de todos nós. Porque se eu fui machucado, eu tenho um orgulho de não contar, de não narrar para ninguém. Se eu fui uma pessoa errônea no passado, eu tenho orgulho de não confessar, então aquilo fica bailando dentro do meu coração, me machucando. E o orgulho vai dominando todas essas coisas. Milhares de pessoas estão sendo cegadas hoje em dia por seu orgulho e transformando-se em críticos soberbos e donos da verdade, e o pior, em escravos do seu próprio orgulho. Um aspecto importante, quero salientar aqui: orgulho não é privilégio de ricos, hein? Porque normalmente a gente fala assim, rico é que é orgulhoso. Ah, porque ele é dentista, ele é orgulhoso. Porque ele é médico, ele é orgulhoso. Porque ele é dono do restaurante, ele é orgulhoso. Não. O orgulho é um pecado que transcende esse negócio de posição financeira. Às vezes a pessoa mais pobre, lá na casinha, no casebre, é a pessoa mais difícil, mais orgulhosa de ser tocado. Deus protege e liberta o homem humilde. Diga comigo, Deus protege e liberta o homem humilde. Porém, ele abomina os orgulhosos. Onde está isso, pastor?
Está em Provérbios 16:5. Pode colocar aí, eu vou ler em 3 versões bíblicas. Na NVI diz assim, ó: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Isso, misericórdia. Na Revista e Corrigida fala assim: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Preste bem atenção, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. A expressão de Provérbios usa para se referir ao arrogante de coração é muito dura, é muito forte. Fala abominável. Esta palavra do hebraico significa tuebá. Fui pesquisar lá. Significa nojento, detestável, perigoso, sinistro. Olha como Deus vê tudo isso. Abominável é para Deus o orgulhoso. Vou repetir: nojento, detestável, perigoso, sinistro. E é isso que significa essa palavra tuebá no hebraico, traduzindo esse texto bíblico. Uma pessoa orgulhosa é tudo isso. Além de desagradável, ela é perigosa e sinistra. É evidente que não ficará impune, como diz a palavra de Deus. O orgulho, a arrogância, a soberba é o caminho direto para a infelicidade. E para ser um pouco mais verdadeiro com vocês, é o caminho para o inferno. Por quê? O arrogante perde a noção de quem ele é. Então ele caminha para o inferno. O orgulhoso não percebe a imagem grotesca e presunçosa que ele projeta. Ele esquece que quem quiser ser um homem grande tem que ser pequeno um dia para poder crescer. Provérbios 16:19 fala: melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. O orgulho é sinistro, porque cega a gente. E o pior, bloqueia tudo aquilo que pode nos fazer crescer. Irmãos, eu trabalhei durante muitos anos com executivos, fui crescendo na minha carreira, e teve um tempo que eu tinha 155 engenheiros agrônomos na minha equipe, nos diferentes níveis. Eu era gerente nacional de vendas de uma multinacional, e daí tinha todos aqueles agrônomos. E eu via como a gente ia nos congressos, nos seminários, alguns conseguiam absorver os ensinamentos, mas grande parte não conseguia. Por quê? Porque o orgulho cega a pessoa. Não, eu sou engenheiro agrônomo, o que esses caras querem? Porque no conceito próprio do orgulhoso, ele nasce grande. Ele se considera superior a todos. Ele se considera superior a tudo. Como é muito grande na sua visão, ele é muito grande na sua visão, então ele é maior que qualquer mortal que rodeia ele. Ele pode estacionar o carro onde é proibido, ele pode matar os outros, vai lá na cadeia, ver quantos que por orgulho estão lá na cadeia. Ele pode corromper, achar que nunca ninguém vai pegar ele. Ele pode cometer delitos na sociedade. Ele pode abusar da menina do vizinho pobre porque ele acha que ele é o bom. Enfim, há tantas coisas. Só que a palavra previne isso. Ainda em Provérbios 18:12, a palavra previne: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Vamos ler nessa visão aqui. Antes da sua ruína, eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Adiante da honra sempre haverá humildade. Quem honra é humilde. O arrogante é o que está preparando a sua queda. Vamos analisar isso do ponto de vista do próprio indivíduo soberbo. Vamos ver isso de como ele enxerga. Ironicamente, as pessoas que são orgulhosos não veem assim. Não o tratam como ele gostaria de ser tratado. Ele acha assim: eu não sou tratado na minha casa como eu gostaria de ser tratado. Essa é a primeira reclamação que o orgulhoso chega a falar para o pastor: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu não aguento mais minha casa. Eu não me trato como eu merecia. Eu merecia ser tratado muito melhor. Oh, pastor, Depois de 3 vezes ele fala: puxa, eu que estava errado.
Então ele tem um sentimento no coração dele, do ponto de vista dele, tá? De não aceitação. Eu não sou aceito na minha casa. Porque ele não consegue ver as mazelas dele. Ele não consegue ver que ele fica pendurado no celular, que ele não dá atenção para a família, que ele não conversa, que ele não trabalha em casa, que ele não lava a louça, que ele não ajuda a varrer, que ele não ajuda a conversar, que ele não traz assuntos a não ser o trabalho dele, que ele é um neurótico do trabalho, enfim, todas essas coisas, né? Certo? Especialmente se ele tem poder de chefia, ou qualquer outro poder delegado para ele, aí sim, aumenta essa dicotomia entre o indivíduo orgulhoso e seus súditos comandados. Aí é pior. Coloque um orgulhoso comandar uma equipe para ver, mesmo numa empresa. Por mais que o soberbo exija ou reclame, essas pessoas não conseguem vê-lo grande. Ele não consegue ser bem sucedido. O resultado disso é loucura total, prepotência, agressividade, autoritarismo, radicalismo, que normalmente o orgulhoso pretende chamar de liderança. Eu sou líder, então eu posso fazer, né? Eu sou o líder. Sabe, em Obadias capítulo 3 está escrito assim: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua moradia no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Quem pode me derrubar? Orgulhoso é um problema difícil de ser tratado, porque ele se esconde. Como diz aí Obadias, nos engana e nos faz que pensemos o que nós não temos. Ele se esconde no mais profundo da nossa alma. O orgulho se esconde nos cantinhos da nossa mente. Claro, eu sei, você entende. Ele não admite que o orgulho está presente, porque é orgulhoso demais para isso. Jesus descreveu uma parábola em Lucas 18, sobre alguém que era cheio de orgulho, e eu acho que ele não percebeu. Eu duvido que ele percebeu que ele era orgulhoso. Ele era um líder religioso fariseu, que menosprezava o publicano, coletor de impostos, por considerá-lo menor, e simplório demais para ser digno de orar. É como aquele cara que vem na igreja e fala assim: bom, eu oro aqui, mas eu duvido que Deus vá ouvir a oração daquele irmão que está ali do lado. Ó. Aquele irmão que está do lado, eu vi ele pecando. Aquele irmão que está ali do lado, eu sei que ele está devendo. Aquele irmão, sempre julgando o outro. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Eu vou ler aqui nessa versão, ela vai colocar outra versão, aí você vai acompanhando. Diz assim a palavra: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. Há alguns que confiavam no seu orgulho e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, disse Jesus. Jesus está dando a conclusão da parábola. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Para tirar o soninho, eu queria que você repetisse comigo: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Jesus está dizendo: 2 homens entraram na igreja com o objetivo de adorar. Ambos vão adorar o mesmo Deus, mas há uma grande diferença. O centro da adoração do fariseu orgulhoso está dentro dele. Ele está pensando nele. Agora, o publicano humilde, o centro da adoração está fora dele. Está em Deus, está no Espírito Santo.
O primeiro, orgulhoso, se acha o bom. Jesus está explicando isso. O segundo, humilde, sente-se indigno e vem para a igreja para reconhecer que é um pobre pecador e não merece nada disso tudo. Deus exaltou qual dos dois? Como Jesus explicou, é claro que Deus exaltou o publicano humilde. Jesus estava ensinando que a salvação é uma espécie de coroa preparada, um brinde, um prêmio aos humildes. Você pode repetir isso comigo? Diga: a salvação é um prêmio aos humildes. A palavra humildade no hebraico significa anal. Anal. Literalmente quer dizer os pobres e necessitados, aqueles que não têm nada, que entendem que só podem receber o favor de Deus por sua misericórdia. Os nossos erros, os nossos pecados nos tornaram merecedores da morte eterna. Nos tornaram merecedores da morte eterna. Portanto, nem eu nem você jamais poderemos pagar isso com obra nenhuma. É pura misericórdia dele ter nos escolhido para sermos salvos na eternidade. Se nós tomarmos pouco cuidado, ou seja, se nós não tomarmos cuidado e matarmos esse terrível pecado, o espírito de orgulho pode nos enganar, do mesmo modo que enganou o fariseu orgulhoso, do mesmo modo que Satanás enganou Eva, do mesmo modo que Lúcifer se enganou. Satanás quer que nossas mentes sejam cheias de orgulho, para que ele possa trazer destruição às nossas vidas. O orgulho mencionado em Obadias 3, e aqui em Lucas 18, e quando eu falei lá do Éden, é o mesmo de todos nós. Quem pode me derrubar? Esse tipo de orgulho diz: eu sou melhor que você, eu sou mais inteligente que você, a minha opinião conta mais, a sua não conta, tudo que faço é melhor. Veja como funciona o nosso ego. O nosso ego é assim. Talvez o nosso ego seja o nosso maior problema. O maior problema que a gente tem é o nosso interior. Nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa energia, nos admirando a nós mesmos, ficando cheios de nós mesmos, quando na verdade nós devemos estar cheios de Deus. Quando na verdade nós devemos nos encher do Espírito Santo, das coisas dele, e vazios de nós mesmos, totalmente vazios de nós. Foi o que fez o publicano humilde. Falou: olha, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu te ofereço minha vida. Deus só pode ouvir e usar homens e mulheres humildes. Diga isso para quem está do teu lado: Deus só pode ouvir e usar homens e mulheres humildes. Deus não vai ouvir o soberbo, Deus não vai ouvir o orgulhoso. E aí talvez, eu não quero decepcionar ninguém, talvez esteja aí a razão porque suas orações não conseguiram tocar o trono de Deus ainda. Daí porque talvez suas orações ainda não foram atendidas. O orgulho e o amor não se misturam. Não há como misturar o orgulho e o amor de Deus. O amor não é orgulhoso. A gente aprendeu isso tantas vezes aqui. O amor não é arrogante. O amor não se gaba nem é soberbo. Ele não é cheio de si mesmo. O amor não menospreza os outros. O amor não vê os outros como pequenos ou insignificantes. O amor valoriza todas as pessoas. Todos que entram em contato com uma pessoa humilde e cheia de amor se sentirão bem-vindos. Não é assim que funciona? Quando você conversa com uma pessoa que tem um coração humilde, um coração sereno, você fala: são bem-vindos. Todos que entram em contato com uma pessoa humilde se sentem bem, se sente valorizado, se sente encorajado. Fique de pé, por favor. Você quer que Deus use você como um abençoador da tua casa, do teu negócio, da tua família, da tua igreja, da tua cidade, do teu trabalho? Você quer? Você quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Nós estamos aqui na igreja Casa do Oleiro. Você quer ser uns vasos nas mãos do oleiro para ele poder moldar? Você quer uma vida alegre, feliz, cheia do Espírito Santo? Tenho certeza que todos diriam: amém, pastor.
né? Se eu perguntar assim: você quer uma vida alegre, feliz, cheia do Espírito Santo? Amém. Não é verdade? Então hoje é o dia de pedir para Ele tratar com o seu orgulho. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você pedir para Ele: me dar um coração de adorador, pedindo que Ele venha habitar em você. Hoje é o dia de você vir para Deus. Hoje, agora. É agora a hora de você aproveitar esse momento, esse final de culto, e dizer para Ele: meu Deus, durante essa ministração eu descobri que eu tenho raízes de orgulho. Durante essa ministração eu descobri que eu tenho áreas que eu preciso quebrar o meu bico. Descobri que tem áreas que eu preciso baixar o meu nariz empinado. Eu descobri que tem áreas que eu preciso ser mais doce com as pessoas. Eu descobri que tem áreas que eu sou orgulhoso e egoísta. Eu descobri que tem áreas que eu não sei lidar com as pessoas porque sou orgulhoso. Eu descobri que tem áreas que eu não deixo as pessoas tocarem na minha vida, porque algumas vezes, quando querem falar para mim que eu estou errado, eu começo a ficar agressivo, eu começo a mentir, eu começo a dissimular, eu começo a inventar coisas, mas eu não quero reconhecer os meus erros. Meu Deus, eu descobri que eu tenho orgulho. E essa noite, agora, nesse momento, peça para Ele desfrutar da tua adoração. E enquanto você adora Ele, peça para Ele: Senhor, limpa do meu coração, me dá estratégias para acabar com o orgulho da minha vida. Mas venha sempre com uma atitude humilde. Renda-se a Ele essa noite, porque mais que tudo nós queremos a tua glória. Talvez você diga para Ele: mais que tudo, Deus, mais que o meu orgulho, eu quero a tua glória. Eu quero a tua glória na minha vida. E para mim ter a tua glória resplandecendo na minha vida, enche-me de humildade. Enche-me de humildade. Venha